Temos no Jornal do Dia Martim Silva e Eduardo Pereira Correia, politólogo, são os nossos convidados deste jornal e começamos já por falar nesta questão de voltar e aproveito para dizer que nós estamos à espera que o Presidente da República chegue à Câmara do Porto. Voltaremos depois aqui a conversar sobre a intervenção na Câmara do Porto, mas para já começamos por falar nesta novidade de voltar às negociações. Martim, começo por ti. Eu peço desculpa. Cá está o plano. Eu estava à espera que o plano aparecesse, que é para os telespectadores conseguirem seguir. Portanto, estamos à espera que o Presidente da República, que está a fazer um périplo, um roteiro, já passou por Guimarães e agora vai para o Porto, passou por Arganil, por uma aldeia em Arganil, que o chocou muito em 2005, a seguir aos incêndios, prometeu lá voltar, e em 2025, aliás, e prometeu lá voltar. Hoje voltou, esteve com a população, lembrou esses dias de horror. A aldeia também, de resto, foi afetada pela tempestade e, portanto, era um duplo objetivo do Presidente da República. Esteve em Guimarães, dizia eu, e agora vai estar no Porto. Haverá um discurso que vamos acompanhar. Mas, Martim, este voltar à mesa das negociações para a reforma laboral é já a pressão do Presidente? Eu acho que é muito importante e tem muito que ver com este segundo dia do novo Presidente da República, porque, repare-se, não só porque de facto ele hoje de manhã em Mourísia voltou a fazer o tal apelo, a tal aldeia de Arganil, dizendo que espero que se volte à mesa das negociações e que haja um acordo equilibrado. Eu relembro que na campanha eleitoral António José Seguro foi muito aprovada. Ele não deixaria passar as leis laborais, isto na sequência da greve geral. E, como é evidente, no primeiro dia em que António José Seguro toma posse para suceder a Marcelo Rebelo de Sousa, a notícia de que as negociações tinham sido rompidas, de alguma maneira, assumia uma dupla importância. A importância das leis laborais, sabermos se vai haver mudanças ou não, mas a importância de perceber até que ponto é que a influência do novo Presidente da República pode ou não fazer-se sentir e, no limite, por exemplo, se o Governo forçasse uma aprovação no Parlamento sem acordo na concertação, se o Presidente manteria a sua palavra. E, portanto, isto é muito afronta ao Presidente que entrou. Politicamente era um ótimo teste, embora não tenha sido falado na posse, claro. Mas é como se fosse um primeiro grande teste. E, objetivamente, na sequência da tua pergunta, nós não sabemos naturalmente se a disponibilidade para retomar as negociações por parte dos parceiros, que foi há pouco noticiada, decorre ou não de alguma pressão do Presidente da República, mas ficará sempre como é umas horas depois do novo Presidente ter feito um apelo. Sim. Disponibilizam-se. Eu próprio já contactei o Ministério para perceber como é que é a reunião, quando é que não há. Presumo que nas próximas horas se vai saber, porque não há outra maneira do Governo reagir que não seja muito bem, vamos marcar nova data negocial. O que não quer dizer que haja um acordo no futuro, mas só a disponibilidade para se sentarem à mesa já é um fator. E agora positivo. António José Seguro chegar à Câmara do Porto. Era este momento que nós queríamos apanhar, depois vamos assistir às cerimónias no interior, haverá um discurso do Presidente da Câmara que está a recebê-lo à porta, naturalmente. Está muito inseguro este nosso sinal de direto aqui da porta. Também é o segundo dia. É para contrastar com o Presidente que é seguro. Eduardo. Deixas-me só concluir. Sim, só rápido, 2 segundos. O facto das partes voltarem a sentar à mesa, sendo um sinal positivo e que até pode de alguma maneira ser creditado em parte ao novo Presidente da República, não quer dizer que um acordo seja conseguido. Porque em matérias muito sensíveis, o outsourcing, a reintrodução após despedimento, não te adiantes, já lá vamos. São matérias que as partes ainda estão muito longe umas das outras. Deixa-me perguntar isso ao Eduardo precisamente, porque na mesma notícia em que eu li o regresso às negociações, ninguém alterou as suas propostas, não mudou nada, portanto, continuam a dizer que um acordo está para longe. Sim, eu não seria capaz de atribuir ao Sr. Presidente da República, que acabou de tomar posse, qualquer efeito nessa matéria. Aquilo que nós vemos foi o Presidente da República disse que não queria intrometer-se na vida política, isto é, na formulação de políticas públicas, e depois deixa um caderno de encargos naquilo que é o seu discurso, com uma consciência social muito elevada, nomeadamente deixando interferências sobre a habitação, questão da saúde, salários, desigualdades, etc.
Portanto, ficamos um pouco na dúvida. Agora, eu quero acreditar que a própria crítica que o sistema fez e os partidos fizeram à posição por parte de um sindicato possa ter levado a que se volte à mesa das negociações. E isso pode justificar mais facilmente que no final não tenhamos absolutamente nada, continuemos com uma mão cheia de nada. Até porque o Governo já disse que vai levar o pacote ao Parlamento e o mais certo é que não tenha acordo no Parlamento e, portanto, seja chumbado desde logo aí. Por isso, eu não vejo de que forma também o Presidente possa depois ter uma influência. Posso só, não é discordar da tua análise, mas é acrescentar um ponto. Se houver alguma espécie de acordo na concertação, que tradicionalmente seria entre os patrões e a UGT, para simplificar e para as pessoas lá em casa perceberem, eu vejo como muito possível, provável, que depois seja aprovado no Parlamento. Não, isto claro é, porque aí, por exemplo, o Partido Socialista de alguma maneira estaria respaldado num acordo na concertação para viabilizar as medidas. Do princípio que não haja acordo. Não, isso que não haja acordo parece... Nós estamos aqui sempre nesta camisa de forças, que é a Ministra diz que não abdica da sua reforma laboral, que não a vai desvirtuar. Estamos aqui com acordos, são 100 e tal pontos de alteração, os principais, os pilares, continuam imutáveis. Não há acordo sobre esses pilares. Vamos negociar o quê? Exato, mas eu gostava de olhar para a questão um bocadinho de longe, isto é, nós temos que olhar para um Presidente da República que passou toda a campanha, de uma forma bastante ativa, a fazer crítica ao sistema político. Aliás, ainda hoje ele o fez, quando falou nesta aldeia com 10 habitantes, que não se justifica muito bem porque é que o Presidente da República lá foi. Ficou impressionado. Sim, mas inclusive o Presidente da Junta também não compreendeu porque é que ele lá foi. O próprio Presidente da Junta. Pronto. Portanto, se o Presidente da República, e era aqui que eu queria chegar, se o Presidente da República, o novo Presidente da República, vai ser um megafone daquilo que são as queixas dos portugueses, eu penso que terá que rapidamente mudar de diapasão. Isto é, não é essa a função do Presidente da República. A Presidência da República não é só um lugar de diagnóstico dos problemas nacionais, nem é um alto-falante daquilo que são as críticas que há ao sistema político. Eu acho que esse papel ele já o fez, e fez na campanha, e conseguiu ter a simpatia por parte dos eleitores, mas agora cabe-lhe também falar para dentro, mas também falar para fora. Isto é, fazer, nomeadamente, aquilo que é uma transição para um discurso que deixa de ser de crítica interna para passar a ser um discurso de confiança e de afirmação de Portugal, que é aquilo que não se viu ainda por parte Eduardo, vamos a ouvir o Presidente da Câmara do Porto, depois o Presidente da República. Excelência Reverendíssima. E agora já com a Cristina Freitas a acompanhar a cerimónia. Civis e militares, caras e caros convidados, minhas senhoras e meus senhores. Agora para Pedro Duarte começar então o discurso, depois de ter recebido António José Seguro na Câmara do Porto, com a honra dos bombeiros, uma altura em que depois será ouvido também José António Seguro e haverá um momento para cumprimentar os cerca de 150 convidados que estão aqui no Salão Nobre. Desejo-lhe os maiores fortúnios para este mandato, tendo a absoluta convicção de que exercerá o mais alto cargo da nação com competência, elevação, responsabilidade e patriotismo. Quero também agradecer a Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, a sua decisão de incluir o Porto no programa da sua tomada de posse. É muito gratificante para esta cidade poder associar-se a um momento com tão grande significado para a nossa vida democrática. Preservar as instituições é também conservar os seus rituais, que tornam visível a continuidade do Estado e ajudam a reforçar a confiança dos cidadãos na democracia. Há, nesta cerimónia, realizada neste local, um importante simbolismo que certifica que a mais alta figura do Estado português olha para o território nacional como um todo e que nos trata por igual. Este é o tempo para a igualdade de oportunidades e para a coesão territorial. É o tempo certo para nos libertarmos de um centralismo degradante, paralisador e opressivo que há demasiadas décadas bloqueia o desenvolvimento do país. E é também o tempo de colocar no centro da ação pública o bem-estar de todos os portugueses, independentemente da cidade, vila ou aldeia onde habitam. A presença do Sr. Presidente nos espaços deste Conselho tem também um significado simbólico mais profundo.
O Porto é, historicamente, a cidade da liberdade. Recordo que foi no Porto que, em 1820, eclodiu a Revolução Liberal Portuguesa. Anos mais tarde, em 31 de janeiro de 1891, a cidade protagonizou a primeira revolta republicana em Portugal. O Presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte, a felicitar o Presidente por ter escolhido a cidade do Porto no segundo dia no cargo. Eduardo, podemos voltar aqui ao estúdio com esta questão de será que o Presidente já despiu a pele do candidato? Sim, é perceber se ele faz a transição daquilo que era o discurso que tinha na campanha, de crítica interna, para uma narrativa de confiança e de afirmação de Portugal. É isso que cabe ao Presidente da República, isto é, nós estávamos habituados, e muito bem, a ver Marcelo Rebelo de Sousa a fazê-lo, a puxar por Portugal, a levantar aquilo que eram os feitos de Portugal. E nos primeiros 2 dias, aliás, no discurso do Presidente da República, isso foi normal. Aliás, ele estava no Parlamento, era o sítio para fazer a crítica ao sistema político. No segundo dizer ao dia, que vinha. Exatamente. No segundo dia já não é normal. E, portanto, eu acho que o Presidente da República... E em que momentos é que isso aconteceu hoje? Aconteceu quando falou nesta tal aldeia aos jornalistas. Aliás... nós estávamos à espera de um presidente de um presidente que fosse mais discreto. Aliás, é essa a imagem que nós temos de António José Seguro pelo seu papel, aliás, pela sua saída airosa, no caso, com António Costa. Ou seja, no choque que teve com António Costa, ele não entrou no confronto, isto é, ele soube sair. E isso valeu-lhe agora à Presidência da República, os portugueses valorizaram esse papel que ele teve. E isso levou a que nós interpretássemos esse caminho que ele foi fazendo na oposição, quase, ou esse silêncio que foi fazendo na oposição, quase como uma possível presidência moderadora e discreta. E o que vimos não foi isto, ou seja, ele está a querer afirmar-se no centro do sistema político. É muito cedo, são 2 dias. Podes acrescentar? É porque eu estava a ouvir o Eduardo e 2 pessoas sensatas podem olhar para as mesmas coisas e tirar conclusões diferentes, e eu acho que é o que temos neste caso. Porque, em primeiro lugar, o que nós estamos a assistir ainda é às cerimónias, posso dizer assim, da posse. Isto é, este Presidente da República decidiu que, além do habitual, que é o que nós assistimos ontem, o Parlamento, os Jerónimos, Belém, a ajuda, o que existe sempre, que ele teria um segundo dia de posse que era precisamente dedicado a ser fora de Lisboa, simbolicamente para mostrar que é o Presidente de todos os portugueses, todo o país, e vamos lá olhar para o interior, embora Guimarães e o Porto não sejam propriamente o interior, mas sim Arganil. E, portanto, desse ponto de vista, eu compreendo que ele o tenha feito e acho que convém não nos precipitarmos no sentido de acharmos que vai ser um Presidente que vai aparecer todos os dias. O que eu acho é que ele está a querer mostrar aos portugueses que tipo de Presidente é que vai ser. Que tipo de palavra usa, que tipo de discurso usa, que quer estar próximo das pessoas, como vemos nas imagens, mas ao mesmo tempo com uma palavra serena, firme na sua afirmação, mas serena, calma, eu quase que diria banal, no sentido de menos enérgica e surpreendente, como era o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, mas mostrando, por exemplo, que quer estar no interior e que valoriza as pessoas que vivem no interior e os problemas no interior, nomeadamente as questões das tempestades, dos incêndios, etc. E, portanto, desse ponto de vista, eu eventualmente acho um bocadinho exagerado tirarmos já aqui uma bissetriz do que vai ser a presidência. Até porque, do ponto de vista do discurso, quer a intervenção que ele faz na posse, quer a intervenção que faz hoje, parece-me que é sempre muito expectável e previsível o apelo ao consenso, ao diálogo, a dizer que o Presidente tem o poder da palavra e falará para ser atento em relação aos problemas que entende existirem. Eu depois acho que há problemas na afirmação de Seguro que podem ser outros, isto é, que pega, por exemplo, na questão das leis laborais, como pega na questão do Pacto da Saúde, que ele prometeu que vai tentar fazer, ou quando disse que não dissolveria um Parlamento automaticamente em caso de um orçamento ser chumbado. Isto é, eu acho que ele, quando procura ser um bocadinho mais ousado, é que está a sair um bocadinho fora de pé, porque já está a pôr premissas que não controla inteiramente. Isto é, por exemplo, a dramatização que normalmente existe à volta das aprovações do Orçamento de Estado, de alguma maneira garantiram até hoje que em 50 anos só um tenha sido chumbado. Porque esse tipo de dramatização também pode ajudar à sua aprovação. Quando ele vem dizer, se chumbarem o orçamento, não dissolvo o Parlamento, de alguma maneira pode estar a abrir a porta para que a oposição
tão cedo não aprova um orçamento. E depois, desculpa a expressão, a bomboca volta para Belém e resolva. Portanto, isto às vezes tem o bumerangue vai, mas depois volta. Da mesma maneira que uma coisa é entender como necessário que exista um pacto na saúde, mas dizer que vai ele chamar os protagonistas a Belém, a seguir vai ele ficar com o ónus de não conseguir o pacto. Porque pacto na saúde, entendamos, já existe um há 50 anos, que é o SNS. A seguir, saber se há mais privados ou menos privados, isso depende das opções políticas dos partidos. Não se vão, obviamente, então, entender nisso. Deixa-me ouvir o Eduardo sobre essa matéria, se o Presidente está a avançar para campos que não controla ou que não lhe dizem respeito? Eu fiquei com a ideia, exato, essa é a questão, ou seja, eu fiquei com a ideia, quando o Sr. Presidente da República aparece com aquele discurso, que ele gostaria de ser o moderador do regime. Foi esta a ideia, ou seja, acreditei que era mesmo uma vontade de o fazer, sendo que eu achei que ele estaria a ir por campos que cabem ao Governo. A política governativa cabe ao Governo, não cabe ao Presidente da República. Mas pronto, eu quis acreditar que o Sr. Presidente da República tivesse aqui alguma ideia de árbitro, de voltar àquele papel institucional que Marcelo Rebelo de Sousa afastou e que ele queria voltar a esse papel. Mas eu hoje não ouvi o Sr. Presidente da República a dizer palavras banais. Eu ouvi o Sr. Presidente da República a fazer uma crítica muito forte ao sistema político, dizendo que devemos devolver confiança aos políticos, que devemos devolver a palavra, que devemos fazer mais atos. Ou seja, fazendo uma crítica, esquecendo-se que ele neste momento é Presidente da República, não é líder da oposição, nem é candidato a absolutamente nada. Portanto, aqui é que eu faço uma visão ligeiramente diferente. Cristina, penso que agora será o momento em... Não. Ainda há aqui um momento antes do discurso na Câmara do Porto. Em chave da cidade. Não estamos a ver, mas será. Há aqui um momento que não estava previsto, mas aqui uma oferta do Presidente da Câmara, Pedro Duarte, António José Seguro. Um momento aqui simbólico depois do discurso do Presidente da Câmara. Agora sim, a qualquer momento está então prevista a intervenção Sua Excelência, o Presidente da República, Dr. António José Seguro. Senhora Presidente da Assembleia Municipal do Porto, senhoras e senhores vereadores, autoridades civis, militares, religiosas, minhas senhoras e meus senhores, Senhor Presidente da Câmara Municipal do Porto, Dr. Pedro Duarte, agradeço de forma emocionada as palavras que me dirigiu, as características que me atribui e, sobretudo, a interpretação genuína que faz daquilo que ele quer que seja a minha Presidência da República. E isso retira-me pelo menos metade do discurso que eu tinha preparado para esta tarde. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a calorosa recepção com que sou recebido nestes espaços do Conselho desta invicta cidade do Porto. Faço dirigindo uma palavra muito especial ao Sr. Presidente, Dr. Pedro Duarte, a quem desejo as maiores felicidades no mandato que há pouco se iniciou. O seu percurso político tem sido marcado por uma atitude de moderação e por um permanente sentido de compromisso com o bem comum, qualidades que certamente se projetarão na forma como servirá e governará esta cidade. O Porto é uma cidade exigente com quem a governa, mas também profundamente leal com quem a serve com dedicação. Estou certo de que encontrará no seu Presidente uma liderança à altura da história da cidade e das ambições do seu futuro. Desejo-lhe felicidades, Sr. Presidente. Neste dia fiz questão de percorrer diferentes territórios do nosso país. Mourísia, uma pequenina aldeia no concelho de Arganil, no nosso interior. Guimarães, cidade verde europeia 2026. E agora, a bela e sempre eterna cidade do Porto. Não se trata de um acaso nem de um gesto meramente simbólico. É a expressão de uma convicção política clara. Portugal é um todo, um país em que todos contam e em que nenhum território pode ser dispensado. A coesão territorial não é para o Presidente da República uma palavra circunstância. Em Mourísia, no concelho de Arganil, encontrei a expressão viva de um Portugal resistente que precisa de atenção, de respeito e de respostas. Durante os incêndios do ano passado, os habitantes daquela aldeia enfrentaram as chamas que
vinham por aquelas encostas abaixo para proteger o essencial: as vidas, as casas, a memória e o património, mas também a sua enorme dignidade. Quando colocaram a bandeira nacional na proximidade da placa topomínica, marcada pelo fogo, lançaram um poderoso grito de alerta ao país. Um gesto que me comoveu profundamente e que interpela todos para um novo compromisso com os territórios e com as pessoas que neles vivem. Por isso fiz questão de estar hoje ali, no início do dia, no início do meu mandato, porque o interior estará sempre presente no exercício das minhas funções. Guimarães recorda-nos como a memória e a construção do futuro podem caminhar lado a lado. É uma das mais belas demonstrações de como a história, o património e a identidade podem conviver com a procura de novos caminhos, de valorização do território, de sustentabilidade, de inovação e de qualidade de vida. Guimarães, capital verde europeia, lembra-nos a necessidade, a urgência do combate às alterações climáticas. A investigação que ali é feita, o conhecimento que ali é produzido, deve ser aproveitado para que o país se prepare melhor, se organize de uma maneira mais adequada para combatermos aquilo que são as severidades atmosféricas que cada vez, infelizmente, farão parte do nosso cotidiano. Guimarães é o berço da nossa nacionalidade e demonstra que é um dos berços do nosso futuro, do futuro da sustentabilidade. Senhor Presidente, senhoras e senhores, há cidades que marcam a história de um país. O Porto ajudou a escrevê-la. O Porto não é apenas um lugar no território português. O Porto é uma afirmação de caráter, uma forma de estar na história e no mundo. Neste nosso Porto, permitam-me assim, nosso Porto, cidade de pedra firme e coração aberto, cruzam-se tempos, povos e vontades. Convictamente leal nas suas personalidades, aqui confluem rios históricos que nascem muito antes da própria memória escrita. São rios pré-romanos, de origem celta, que trouxeram consigo a marca de um povo livre, moldado pela terra e pelo curso do Douro. A esses rios juntaram-se depois novas correntes. A influência económica, arquitetónica e cultural britânica, celebrada em tempos medievais na forma do Tratado de Windsor, que dentro de pouco tempo completará 640 anos de história. Essa aliança não surgiu por acaso, nem foi obra da circunstância. Foi o resultado de uma visão de futuro que já antes tinha afirmado nos tratados de Tagilde e de Londres. Nesta cidade sempre se compreenderam as responsabilidades do poder e a força das instituições. O Porto nunca foi apenas um ponto no mapa. O Porto é encontro, é cruzamento, é horizonte. Desde cedo, de harmonia com a sua vocação plural e universalista, a cidade abriu-se ao continente europeu e ao resto do mundo. Já no século XIV existiam laços comerciais e humanos que ligavam esta cidade a portos distantes, antecipando uma vocação internacional, universalista, que permanece até hoje. O Porto é memória e futuro. É feito de uma liberdade que não se verga, de coragem cotidiana. O Porto é herdeiro, como bem lembrou o Sr. Presidente, do 24 de agosto de 1820, um dos momentos decisivos da história portuguesa. Foi aqui que a Revolução Liberal abriu o caminho constitucional com as primeiras cortes e conduziu à Constituição de 1822. Assim se afirmou a cidadania moderna e se colocou um ponto final no absolutismo. A lição viva do Porto permanece clara. Esta cidade nunca transige com estruturas que se afastam do governo por consentimento e da dignidade coletiva. Aqui respira-se um ar particular. Um ar que transporta a memória dos séculos e a força das gerações que moldaram estas ruas, estas pontes, estas margens. Respiramos esse ar agora, onde o Douro desce entre as ribas da grandeza antiga e onde o Atlântico abre horizontes que nos ligam ao mundo. É um ar que não promete soluções fáceis. Pelo contrário, lembra-nos que o futuro se constrói com trabalho, com perseverança e com a dedicação das nossas gentes. Nenhuma evocação do Porto estaria completa sem recordar o papel decisivo do vinho do Porto. Verdadeiro embaixador da cidade, da região, do país e do mundo.
Nascido do encontro do trabalho de agentes do Douro e a vocação comercial desta cidade atlântica, transformou-se ao longo dos séculos num poderoso motor económico, social e cultural. Estruturou rotas comerciais, impulsionou o crescimento urbano das margens do Douro e consolidou uma tradição mercantil aberta ao mundo. Mais do que um produto, tornou-se um símbolo identitário profundamente enraizado na história da cidade e de Portugal. Esse espírito encontra igualmente expressão na vitalidade cultural contemporânea da cidade. O Porto agigantou-se como um dos grandes polos criativos do país. Instituições como a Fundação de Serralves projetam arte contemporânea, arquitetura e pensamento crítico para além das nossas fronteiras. A Casa da Música afirma-se como uma obra arquitetónica marcante e como espaço de uma programação musical plural que acolhe artistas e públicos de todo o mundo. O Teatro Nacional de São João continua a afirmar-se como um dos grandes palcos da criação teatral portuguesa. E os museus clássicos, como o Museu Nacional de Soares dos Reis, guardam e revelam o património artístico que nos define. Este impulso cultural ganhou expressão maior quando a cidade foi designada Capital Europeia da Cultura em 2001. Um momento decisivo que reforçou a vocação internacional do Porto e consolidou uma renovação urbana e cultural cujo impacto ainda hoje se faz sentir. Senhor Presidente, minhas senhoras e meus senhores, o Porto não vive apenas da cultura e da memória. Vive também do engenho, da ciência, da sua arquitetura e da capacidade empresarial das suas gentes. Aqui nasceram e cresceram empresas que se tornaram referências nacionais e internacionais. A SONAI simboliza a capacidade empreendedora do Norte. O Jornal Público afirma-se como uma das mais influentes vozes do jornalismo português contemporâneo. O Jornal de Notícias permanece como património histórico desta cidade. No domínio da investigação científica, destaque para o Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto, na vanguarda do melhor que se faz de investigação e no diagnóstico molecular no nosso país. Os laboratórios Bial, exemplo maior da capacidade portuguesa de produzir conhecimento, investigação e medicamentos inovadores com projeção internacional. Ao mesmo tempo, a cidade acolhe uma nova geração de empreendedores e de empresas da economia digital e da tecnologia avançada, como a Sword Health, que se afirma mundialmente na inovação e na saúde. Ou projetos como o veículo elétrico BEN, desenvolvido em Portugal a partir da CEA, mostram como o nosso país pode responder aos desafios globais da sustentabilidade urbana. Um veículo que quantifica e valoriza as emissões de carbono evitadas nas deslocações, tornando visível o contributo que cada cidadão dá para a neutralidade climática da sua cidade. O Porto está também entre as grandes cidades europeias comprometidas com a neutralidade carbónica até 2030. É hoje um polo de inovação nacional e internacional para alcançar as metas do Pacto Ecológico Europeu. É assim que o Porto se vai consolidando como um polo que atrai investimento, conhecimento e criatividade. Uma cidade onde a Universidade do Porto é indubitavelmente um farol de modernidade num mar de saber. Entre tradição e futuro, entre história e criação, o Porto continua a provar que a sua verdadeira identidade reside na capacidade permanente de se reinventar. Fiel ao seu caráter livre, empreendedor e universal. Cidade Martins, aberta ao... não sabemos quanto tempo é que tem este discurso, mas até ao momento é de elogio à cidade do Porto. Sim, é verdade, mas deixa-me dizer uma coisa que pode ser um bocadinho contraintuitiva. Eu tive essa impressão ontem, embora o discurso de ontem era um discurso particularmente importante da posse, mas nas intervenções já hoje de António José Seguro, nós estamos aqui perante um presidente que é muito expectável, muito previsível. Eu diria quase como um homem comum que chega à presidência, se é que me faço entender. Isto é, não há aqui grande rasgo, não há aqui grande novidade. Mas, ao mesmo tempo, isto quase parece, perdoa-se a expressão, uma espécie de anticlímax mediático no mundo que hoje em dia temos. Mas eu, de alguma maneira, não sei se este estilo não é o estilo de um presidente que provavelmente é
aquilo que o país e o mundo nesta altura precisam. Isto é, de pessoas que sejam menos antagónicas, polarizadoras, conflituosas, confrontacionais, mas que sejam pessoas, pelo contrário, de pontos de aproximação. Veremos, ainda está no início, é uma percepção que eu tenho e de pelo menos dar o benefício da dúvida ao novo Presidente. Olha, que entretanto acabou a sua intervenção. Não falou de mais nada a não ser... Pois, exato. O Eduardo está aqui a dizer que talvez fosse falar de mais, mas não. Foi só. Parece que fez só um elogio à cidade do Porto, que é sempre importante. Mas, e merecida. Merecidíssima. Portanto, resumiu-se àquilo que é um papel institucional, que é aquilo que nós achamos que provavelmente será este mandato. Isto é, será um presidente de contraponto, comparando com um presidente de espetáculo que nós tivemos durante 10 anos, que foi o presidente Marcelo, alguém que estava sempre presente, alguém que tinha essa astúcia e essa capacidade de se movimentar na política de uma forma pública. Provavelmente este presidente irá fazê-lo em privado, irá ser um presidente mais discreto na sua atuação e falará estas coisas que nós estamos à espera em público e depois tentará fazer uma magistratura de influência em privado, garantindo que, de alguma forma, consegue algum consenso no sistema político. Temos que nos habituar. Sim. Vamos ver como é que será quando for questionado por jornalistas, se responde às perguntas de jornalistas. Para nós basta. Obrigada aos dois pela participação neste jornal. Obrigado. Avançamos para a segunda hora do Jornal do Dia.